Boa noite, mamães, bem-vindas a mais uma live 5D. Hoje nós teremos uma convidada super especial, Giovanna Monzani. A Giovanna, ela trabalha com educação alimentar e introdução alimentar propriamente dita, tá? A gente vai falar hoje sobre como a introdução alimentar, ela pode contribuir para a seletividade. A gente percebe bastante que por volta aí de 1 ano e meio a 2 anos, as crianças começam a ter uma recusa, né? E essa preocupação realmente vai cada vez mais aumentando. Giovanna já deve estar entrando. Eu recebi algumas perguntas que eu vou estar respondendo aqui ao vivo. Enviem também as perguntinhas de vocês. Giovanna acabou de entrar. Deixa eu colocar a Giovanna aqui, gente, só um minutinho. Giovanna. E a gente vai falar bastante sobre esse período, né? De 1 ano e meio a 2 anos, que é um período bem crítico e super importante da gente estar se atentando e observando com os nossos pequenos. Boa noite, Giovanna. Boa noite, Aline, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, vamos conversar bastante hoje. Tem muita coisa aí pra gente falar. Vamos, a conexão que não tá tão boa. Será que é a minha ou a sua? Ai, não sei, pode ser aqui, porque às vezes aqui onde eu tô, a conexão fica um pouquinho mais instável. Pode ser. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Mari, Thaísa, Rose? Gente, tá todo mundo ouvindo bem? Dá um joinha assim, ó, se vocês ouviram, ou manda um coraçãozinho. Tá ótimo? Então tá. Então vamos lá. Gente, esse período, né, de 1 ano, primeiro de tudo, né, de um ano e meio a 2, é um período bem crítico. Queria que a Giovanna se apresentasse um pouquinho, né, falasse um pouquinho do trabalho dela, e aí a gente vai mergulhar. Eu vou trazer algumas questões aqui que foram levantadas, e a gente vai ter muito bate-papo, e eu quero que vocês perguntem, tá, gente? Vamos lá. Perguntem, interajam, né? Contem também o que vocês estão passando na casa de vocês, que aqui a gente vai trocando para a gente não se sentir sozinho, ver o que está passando na casa da outra, as dificuldades, as estratégias que estão dando certo. Eu sou Giovanna Monzani, sou fã de disciplina positiva, sou educadora alimentar. E nessa jornada eu tive muitas dificuldades na introdução alimentar do meu filho mais velho. Quando ele entrou na seletividade alimentar, eu vi a besteira que eu tinha feito na introdução alimentar. E eu comecei a me dedicar muito a esse tema. E aí, com o Matheus, eu resolvi fazer diferente e tive excelentes resultados. E essa transformação no Matheus me motivou muito a correr atrás de transformar a vida de outras famílias também. Então, eu encontrei uma parceira excelente, né, Aline? Que é a Aline, a nutricionista Aline Fernandes. A gente criou um método que é o CRIA, de introdução alimentar, pensando nas dificuldades que a maioria das famílias tem. A maioria das famílias erra em alguns pontos chaves que tornam a introdução alimentar tão complicada, tão conturbada, e acabam arrastando essa fase para uma seletividade alimentar, para essa fase de seletividade alimentar, uma criança seletiva, uma fase difícil. E a gente está aqui hoje para ajudar quem está com essa dificuldade, né? E são 2 momentos, né, que é importante a gente dizer assim. São 2 momentos bem distintos, né? São distintos e não, porque eles se mesclam, porque é a mesma criança. E aí tudo é a forma, né? Eu trabalho com primeira infância, e eu trabalho principalmente seletividade alimentar, né, gente? O meu foco é a construção de um relacionamento saudável, e por isso eu desenvolvi o método 5D. E quando a gente fala de introdução alimentar, a gente tem que entender muito bem. E aí o que eu falo assim, que às vezes é a gente entender para a gente conseguir virar a chave. Eu também mergulhei no universo infantil por causa dos meus filhos. Eu sou nutricionista, né? Já era antes de ser mãe, mas fui para o materno infantil, né? Para o infantil propriamente, por causa deles. E
fui para seletividade também por causa deles. A minha filha, eu não sei se você sabe essa história, Giovana. A minha filha, com 9 meses, né? Ela estava, na verdade, com 8 anos, com 8 meses, de 6 meses a 8, ela não comia nada na introdução alimentar. Ela tinha vontade, né? Ela buscava, mas ela não comia. E aí foi que eu, investigando, eu descobri, na verdade, que ela não tolerava consistência amassada. Eu, na verdade, entrei com o método participativo. Mas quando eu dava uma fruta inteira, ela comia. Quando eu amassava, ela não comia. Então, tudo é a gente observar a criança e conseguir entendê-la. E a gente já tem aqui perguntinha. Alô, oi, Lu. Vamos lá. Meu filho, com 4 anos, está muito seletivo. Então, com 4 anos ele já está seletivo. Isso acontece. A gente precisa, na verdade, quando a gente tem a seletividade, ou uma recusa muito intensa, a gente precisa intervir o quanto antes. E aí é justamente a gente pegar aquele gancho, né, entre 1 ano e meio e 2 anos, que a criança começa a desacelerar um pouco esse crescimento, começa a recusar, ela começa a perceber que ali ela tem uma autonomia enorme, e aí a fase da recusa, ela se intensifica. E às vezes, se mal trabalhada, e uma introdução também mal trabalhada, vai gerar sim uma seletividade. Lu, a gente conversa bastante, já trocamos muitas mensagens, mas ela me manda bastante. E aí eu queria só, eu não sei se eu já te perguntei isso, né? Mas você, quando é que começou? Conta um pouquinho quando é que começou. E aí a gente vai explorar um pouquinho aqui o seu caso. Porque quando a gente tem esse início, e às vezes nesse início de introdução alimentar, existem muitas dúvidas, né, Giovana? Eu queria explorar isso com você, assim, a dúvida da introdução alimentar. E existe também aquele tabu, do tipo assim, será que existe o melhor método? Qual é o melhor método? Não, agora eu tenho que fazer BLW, gente. Tem que fazer BLW porque BLW tá na moda. Ou não, é porque BLW, todo mundo fala bem do BLW. Eu tenho que fazer BLW? Vou dar um exemplo, tá? Uma mãe que nem eu, né? Que fica, às vezes, meio angustiada, apavorada, só de pensar que vai ficar tudo cheio de comida. Consegue fazer um BLW de uma forma tranquila? E qual o impacto que isso pode ter na família? A mãe vai ficar estressada, vai passar ansiedade para a criança, às vezes medo, porque está com medo, não está segura do método que está fazendo. Mas você tocou num ponto muito importante. O BLW não está ligado à introdução alimentar participativa e respeitosa. Então, mesmo amassado no garfo, eu tenho um módulo no curso falando sobre isso, como organizar melhor a bagunça. É importante deixar essa bagunça acontecer, né, Aline? Importante o bebê tocar no alimento. Sim. E aí, na verdade, eu falo da bagunça, é que, assim, às vezes a gente imagina uma coisa que não necessariamente ela é, né? Porque aí a gente vê algumas fotos, principalmente, eu acho, nas redes sociais, assim, método BLW, aí a criança tá com um prato na cabeça, entendeu? Tá com macarrão escorrendo. Matheus era assim. Entendeu? Comida para todos os lados. Existe sim um momento que a criança precisa, né? Olha, a gente tem mais uma perguntinha aqui. Giovana, não sei se chega a ser uma seletividade. Minha filha de 2 anos não quer comer o almoço e jantar em casa, mas na escolinha almoça super bem. Olha que interessante, hein, Aline? Quer falar um pouquinho? Se eu falo, depois eu falo. Eu queria trazer um pilar importantíssimo do CRI que a gente pensou, né? Que é a parte de inserção do bebê na rotina da família. Provavelmente na escolinha ele está usando neurônios espelhos, ele está fazendo, copiando. E aí, como é que está essa alimentação aí na sua casa? Sentam todos à mesa, ele tem a oportunidade de interagir também. Então, o pilar do I, né, de inclusão. E aí eu não coloco só vou acrescentar um pouquinho aqui, Giovana,
que é a Giovana também que mandou a mensagem. Giovana, se você quiser, depois me manda um direct que eu vou te mandar um post que fala justamente sobre isso. Qual é a diferença? A gente precisa realmente ter toda essa parte de inclusão, que a Giovana acabou de falar. E, normalmente, além do espelhamento, a gente tem também que na escola ou no ambiente externo, às vezes não existe a pressão para o comer, né? Então, quando a gente fala da pressão pelo comer, o que eu trago muito da educação parental, da disciplina positiva, né? Que é o que, gente? A gente precisa trazer paz à mesa, a gente precisa trazer respeito e ritmo. Porque por mais que a gente ache que não, que tá tudo ok, né? Na escola, a professora serve, o seu filho ou sua filha, não me recordo, come, na verdade, vendo os amiguinhos comerem, e a professora sua filha. E a professora não fica em cima dela, assim, come, vai, olha, vamos lá, mais uma garfada, olha, ó, não esquece da beterraba. Não fica, ela bota o pratinho ali e deixa a criança com uma liberdade e com autonomia, lógico, auxiliando, né, verificando se precisa de ajuda, mas ela não pressiona. Por quê? Ela não pressiona? Porque ela é uma, né? E ela tem várias outras crianças também para olhar. Não é que ela não está dando atenção. E porque ela não é mãe, né, Aline? Ela não está envolvida emotivamente na situação. Ela pode até ser mãe, mas ela não é mãe daquela criança. E aí o que acontece? Ela não está naquela pressão, né? Então, assim, se não comeu, tudo bem, eu vou botar na agenda, vou relatar para a mãe que não comeu e ok. E essa paz na hora da refeição faz uma diferença absurda, porque a gente acaba muitas vezes se impressionando. E aí eu falo assim, existe um limiar bem tênue entre insistir, né? Filho, vai, come mais um pouquinho, você não tá com fome? E o forçar, né? Porque o forçar é quando a gente já... Não é só, o forçar não é só a gente enfiar goela abaixo, né? Mas às vezes quando a gente insiste demais, sabe? Você não tá mais afim de comer e alguém fica, não, come, come. Imagina você em uma festa. Você vai pegar... Vamos fazer uma cena, né? Você chegou na festa e aí chegou simplesmente, você não quer comer. E a pessoa fica, come, come, come. Você vai se sentir tão mal que você não quer estar ali. Exatamente. E aí você faz o quê? Vaza, né? Literalmente. Aí a criança, na verdade, quando eu falo assim, a criança corre, né? Ela ou tranca a boca, ou ela realmente para de comer, ou literalmente a criança sai correndo, né? Chora, começa a se jogar no chão. Pois é, acho que é a Giovana respondendo, pois é, acho que é justamente isso. Acho que a minha ansiedade em querer que ela coma, que ela se alimente. Então, a nossa ansiedade, eu tenho várias mãezinhas que me mandam mensagem, falam assim, Aline, eu tento ficar muito calma, mas eu não consigo. E aí eu vejo que meu filho não come, e aí eu vou, depois me tranco no quarto e começo a chorar. Gente, isso acontece, tudo bem, a gente é mãe de carne e osso, né? E eu sei o quanto é difícil um filho não comer. Quando a minha filha com 9 meses não estava comendo, juro, eu não sabia se eu... Gente, eu falava assim, gente, eu sou mãe, eu sou nutricionista, como é que essa criatura não come, pelo amor de Deus, por que está acontecendo comigo? E foi nesse momento que foram abrindo várias, entendeu? Além de estudar, foram abrindo várias, assim, eu comecei a observar várias coisas. Então, às vezes, se a nossa ansiedade é muito alta, às vezes vale a pena a gente perder essa ansiedade, a gente controlar um pouco essa ansiedade e, se for o caso, às vezes, até delegar essa alimentação para uma outra pessoa da família. A gente fala uma questão muito importante na disciplina positiva, que é sair de cena. Então, quando a gente não está regulado, né? A gente sai de cena um pouco da forma que for. A gente não está falando de sair da sua casa para respirar, tomar um ar, não é isso. É conseguir se concentrar, respirar 5 minutos e se conectar. Vocês querem ver uma atividade super simples que vocês podem fazer na casa de vocês? Pega um objeto qualquer, uma caneta,
um elástico de cabelo, o que vocês quiserem. E aí vocês vão mentalizar comigo, porque eu tenho certeza que nessa hora vocês ficam culpadas. Eu e a Aline somos mães, a gente também ficava culpada. A gente se sente o quê? O cocô do cavalo do bandido. A criança não come, é uma incompetência nossa, a gente é uma mãe péssima. Então você vai segurar o objeto, você vai repetir. Eu sou a melhor mãe que meu filho poderia ter. E agora eu vou usar as estratégias certas para mudar a situação. E eu e a Aline estamos aqui para ajudar vocês com essas estratégias, né, Aline? Porque eu acho que Sim, você com falou de certeza. insistir, é bem isso. O caminho sempre é uma estratégia, não é insistir, força. Exatamente o exemplo que a Aline deu. A criança vai ficar desconfortável, ela vai querer cada vez menos participar daquele momento. A gente tem que tentar sabiamente, pensando a longo prazo, não a curto prazo. A gente ainda está falando de criar uma boa relação com o alimento, né, Aline? Sim. E, na verdade, assim, os 2 primeiros anos, assim, a primeira infância inteira, né, gente? Os 2 primeiros anos são muito importantes. O primeiro, né, a primeiríssima infância que vai aí até os 3 anos, é justamente da base do paladar. E se a gente tem essa base muito bem feita, se você consegue, por isso que eu falo assim, gente, a criança começou a recusar, está com uma recusa persistente há mais de 30 dias, a gente precisa buscar ajuda. Por quê? Porque se a gente intervém nessa primeiríssima infância até os 3 anos, a gente consegue, na verdade, fazer com que a gente mude de uma forma muito rápida, a gente reverta de uma forma muito rápida. Isso quer dizer que, meu filho tem 4, não vai reverter mais? Não. Na fase adulta, olha eu aqui outro exemplo, eu fui uma criança seletiva, eu só comecei a comer na fase adulta, né? Mas por quê? Porque houveram também, assim, com a maior das boas vontades. A minha mãe, por exemplo, interviu de uma forma que muita gente considera correta, né? Mas são os principais erros que existem aí, principalmente nessa primeira infância e na introdução alimentar. A Giovana ainda coloca assim, gente, ó. E outra coisa, eu peco, é de substituir. Eu ia Se falar ela isso não agora. almoça ou janta. Então, se você substituir, vamos ser bem sincera, né? Você vira para mim e fala assim, olha, eu sou suspeita porque eu gosto de comer comida, não gosto de comer besteira. Mas vamos imaginar que eu gosto muito de comer mais besteira, né? Vamos pensar numa pizza, ou um suco, ou o que uma criança gosta, né? Um leite, que seja. E aí você vira para essa criança e fala assim, olha, filha, come, come, come. E assim, tem ali algumas coisas que eu não gosto muito, né? Então eu vou, coloco para lá, coloco para cá, empurro. Por quê? Porque eu sei que se eu não comer, a minha mãe vai me dar o que eu gosto. Um Porque prêmio. ela não quer me deixar com fome, entendeu? Por que eu vou comer, gente? Se eu vou receber, se eu não comer, eu vou receber o que eu gosto. Então eu nunca vou dar o que gosta? Não quer dizer isso. Mas horário da refeição, almoço e jantar, que eu falo, gente, as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. A gente precisa pelo menos de 3 grandes refeições ao dia, né? Eu vejo muita criança também que não faz o café. Se não faz o café, tem que ter um lanche reforçado. Então, assim, se você tem café da manhã e você substitui, você perde boa parte aí, não só do aporte calórico, o aporte calórico é o de menos. Porque se você dá um pacote de bolacha, por exemplo, esse aporte calórico já foi lá para cima. Mas a questão nutricional de vitaminas e minerais, ela se perde completamente. Temos hoje E isso a bem criança, forte, né? e a Crianças criança gordas, vai. obesas e pouco nutridas. E aí a gente tem. Isso é uma coisa muito bacana que você colocou, Giovana. Por quê? Porque eu pego muita criança, né? Que fala assim: não, meu filho está com seletividade, mas não estou preocupada, não, porque ele está tão gordinho, ele está saudável. Gente, criança gordinha não quer dizer criança saudável. Tem muita criança com obesidade, tá? E aí eu não chego não só na obesidade, mas às vezes um sobrepeso, que são crianças extremamente seletivas. Por quê?
porque elas substituem quase todas as refeições por alimentos ultraprocessados. E quando eu falo de alimento ultraprocessado, eu acho que eu já postei esse vídeo, gente. Gente, o que que a indústria faz? E aí entra justamente na introdução alimentar. Por que não oferecer alimentos industrializados e ultraprocessados na introdução? É açúcar, cara. É açúcar, gordura, é sal, é boom de sabor. Por quê? Porque é o que dá palatabilidade. Mas com isso você vai querer mais, você vai acabando com as suas papilas gustativas e o gosto da comida de verdade, a comida de verdade fica totalmente sem graça. Totalmente sem graça. E aí eu vou te perguntar, Giovana, assim, e é tadinho da criança que não come açúcar? Ou que não come comida com muito sal, ou com muita gordura? Seu filho é tadinho, ele sofre por isso? Não, tadinho de quem come, né? Tadinho de mim, que me fecha no banheiro igual uma doida que preciso comer chocolate. Eu tenho pena de mim. Gente, mas, assim, não são tadinhos, né? Não, de jeito nenhum. Eu queria reforçar aqui que ela fala que eu peco. Não, eu não acho que você peque. A gente, às vezes, precisa disso, de um olhar diferente. Agora você está entendendo o que acontece por trás, você está entendendo a estratégia, está quase que acendendo uma luz. Você estava ali com um óculos embaçado, porque a gente é mãe, está dentro da situação. Para a professora é muito mais fácil. Igual a Aline estava falando, quando eu passei com o meu primeiro filho, sabia muito conceito, me lasquei. Então a gente está ali muito emotivo. E talvez precise de uma luzinha para acender, tirar esse óculos de grau e pum, agora vocês seguem adiante. Então tudo bem, ninguém está aqui para julgar outra. Você não está pecando, não. Você estava usando de estratégias erradas. Estava sem querer premiando ela e não percebendo. Por medo, o medo é irracional. O medo faz a gente fazer coisas irracionais, né? Quando eu falo, gente, assim, os erros, né? Assim, existem alguns erros principais da nossa cabeça de mãe, a gente está fazendo tudo para acertar. E você, justamente, Giovana, o que a Giovana falou, né? Você não pecou, você, na sua cabeça, você falou assim, gente, eu não posso deixar minha filha com fome. Então é melhor eu dar o que ela quer, entendeu? E aí não é deixar com fome, é o que eu bato na tecla muito, é ter rotina, precisa ter regra. Por quê? Porque se a gente não tem isso muito bem estabelecido, a gente entra em conflito, né? E aí tem várias outras coisas, né? Como, eu vejo também muitos casos, assim, de crianças que começam a ficar seletiva, que a criança, por exemplo, na introdução alimentar, a criança só comia sopa, ou todos os alimentos que era uma mistura só, um purê, né? O alimento totalmente misturado, a criança não consegue reconhecer o sabor, às vezes. Tem um vídeo até muito engraçado, eu vou postar aqui amanhã. Eu estava rodando hoje e apareceu para mim. Que é o menino falou assim, não sei se você já viu. Tem o que aqui, mamãe? Aí ela falou assim, tem, sei lá, tem feijão, tem arroz, tem carne, tem beterraba, tem tudo. Gente, tinha tudo ali no prato. Aí ela falou assim, e tem abóbora. Ele, abóbora? Como assim tem abóbora? E você olha o prato dele, na verdade, por que ele não reconheceu a abóbora? Teoricamente, ele faz uma expressão que não gosta da abóbora, né? Mas por que ele não reconheceu? Por que ele não falou antes? Porque simplesmente aquilo dali era um purê com um gosto único. E quando você mistura tudo, né? É que nem você tomar uma sopa, né? Uma sopa de legumes e liquidificar. Você não consegue falar assim, aqui tem abóbora, aqui tem uma batata baroa, né? Você sente um gosto misturado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é você acrescentar, você turbinar alguns alimentos. A criança precisa saber que aquele alimento está sendo turbinado, né? Quando eu falo turbinado, é você acrescentar legumes e verduras, né, dentro da preparação.
Mas a criança sempre precisa saber, né? Mas, por exemplo, aquele menino, ele sabia exatamente o que tinha ali, né? E ele foi elencando, mas ele não sentiu gosto de nada. Mas a gente está falando de outra coisa aqui, né, Aline? A gente já falou de 3 pontos de atenção importantes para as mães. Um deles é a Uhum. questão da hora ser prazerosa, o outro de Sim, não premiar uma não refeição. E aí a gente entra num terceiro. Quem gosta de ser desrespeitado e enganado? Se você sente que a sua mãe te respeita em outros âmbitos da sua vida, mas na hora da refeição ela te engana, você não vai também voltar atrás um pouco? A gente tem que começar a tentar a se colocar um pouco no lugar da criança, né? uma coisa que eu falo, gente, respeito, ritmo, conexão, segurança e, acima de tudo, é empatia, né? Hoje eu tô a louca dos vídeos, né, gente? Eu vi um vídeo também, você já me passou até esse vídeo, e eu revi ele hoje. Alguém me passou novamente. Eu posso postar aqui também para vocês, para a gente ter exemplos, né? Um vídeo do Porta dos Fundos. Adoro esse vídeo. Que, Sensacional. o que acontece no vídeo? O rapaz entra, senta, vai comer, e o garçom, ele termina de comer, mas ele não come tudo. E o garçom falou assim, não, você pediu, você vai comer sim, você tem que comer tudo. Não, abre a boca, você vai comer. E assim, a gente às vezes não percebe, né? Porque é fácil a gente falar, mas no calor da emoção, né, ali na refeição, as coisas às vezes perdem um pouquinho, a gente perde a mão, né? Então, assim, a gente tem que se olhar, tem que ter muita empatia, a gente tem que. Eu trago sempre o respeito, gente, assim, respira, não está no seu momento, sai de cena, né? Respeita o ritmo da criança. E aí tem que tomar um cuidado também, porque às vezes respeitar o ritmo não é a criança ficar Larga. 10 horas, tá, à mesa, não é isso. E aí eu tenho um exemplo claro da minha filha aqui em casa, entendeu? A minha filha foi vários exemplos, né? Assim, a gente como mãe, a gente vai pegando eles como exemplo. E aí a gente precisa entender, né? Realmente o que está acontecendo, como é que está acontecendo. E vamos lá, mais perguntas, gente? Quero Senão eu fazer vou uma fazer aposta pergunta aí pra aqui, comenta aqui, Giovana. que, ó, vou fazer uma aposta com todo mundo aqui. Aline, quem nunca falou pro filho, eu vou apostar um escabão com vocês. Ai, essa comida tá uma delícia, filho. A mamãe fez com tanto carinho. Eu tenho certeza que você vai amar. Come. A gente não Não, e fala é isso, a gente normal, fala. né? E assim, a gente, assim, não existe. Eu acho que se nascer essa mãe, gente, eu quero que realmente. Eu também, gente, eu dou até um caminhão de chicabom, porque assim, não existe mãe que faça e fala assim, ai, come um pouquinho só, filho, tá uma delícia, a mamãe fez muito amor, ó, Fez com muito amor. coraçãozinho, né? Então, assim, é normal, eu acho assim, bacana a gente falar, né? E uma coisa um vídeo que eu postei recentemente, foi assim, gente, como é que a gente faz a refeição ser mais gostosa? Conversando com a criança, falando, olha, a mamãe fez, tá muito gostoso. Mas se você quiser, você pode vir comigo pra cozinha e a gente fazer junto. Você sabe o que tem aqui dentro? Ai, olha, aqui dentro tem. Eu coloquei nesse ensopadinho. Ah, Dengo, você não falou? Você falou, né? Você falou. E aí ela falou assim, kkk, eu. Eu Ah, falei, né? Quem nunca falou? Quem nunca? E aí a gente ia nomeando, né, para a criança o que tem naquele prato, para também a criança reconhecer, né? E tudo bem, gente. Eu acho que assim, me incomoda um pouco às vezes a fala, né, daquele negócio assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente não precisa se culpar assim, não, gente. A gente tá o tempo todo se penitenciando. Vamos também entender que assim, uma mãe não nasce, criança não nasce com manual de instrução, e nem a mãe, nem a criança nascem já sabendo comer. A mãe não nasce, a gente precisa, na verdade, é todo um processo para a mãe, que assim, se for mãe de primeira viagem, gente, tudo é novo.
tá? Mesmo sendo nutricionista, é novo, né? Então, assim, você tem que, na verdade, é um aprendizado para a mãe, é um aprendizado para a criança, e cada criança é única. A Thaís mandou, tem um filho de 3 anos e 4 meses. Sempre comeu bem e de tudo. Com 1 ano e 3 meses, ele passou mal. Ó, então você já sabe aí a raiz do problema. E não quis mais comer. Desde então, estamos tentando o fazer voltar a comer. O que poderia fazer? Vamos lá, Thaís, isso é muito importante. Quando eu falo para vocês, e no método 5D, gente, eu falo muito sobre isso. Sobre vamos investigar a raiz do problema. Vamos entender onde começou. Por quê? Sabe a arte da guerra? Quando a gente conhece o inimigo e conhece a si mesmo, é muito mais fácil vencer. Quando a gente conhece, quando a gente sabe o que é, a gente consegue ser mais assertivo. Você já sabe o que é. Você sabe que aconteceu um problema, né? Não sei que problema é esse, se você puder relatar aqui, às vezes a gente consegue falar um pouco mais. Você fala só que ele passou mal. Mas vamos imaginar que essa criança com 1 ano e 3 meses, que estava numa fase de introdução alimentar, engasgou. Qual a relação que essa criança vai ter com o alimento? E você teve como alimento. Se foi, por exemplo, um engasgo, tá? Provavelmente você vai, depois desse período, ficou extremamente ansiosa, angustiada, né? E com receio que isso acontecesse. A criança vai agir exatamente da mesma forma. Ela também vai ficar angustiada, ela vai ficar com medo e ela vai, na verdade, associar a comida a uma lembrança, a uma memória negativa, tá? A um trauma. Então, quando a gente tem, na verdade, um início de uma seletividade, uma recusa alimentar através de um trauma, que ela passou mal, que ela engasgou, ou às vezes a criança, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, imagina que você come alguma coisa e você passa muito mal, assim, de vomitar muito, né? Você vai querer comer aquele alimento depois? É bem provável que você não queira comer por um bom tempo aquele alimento. Então, o que você tem que fazer, na verdade? Esse é um pilar que você vai ter que começar desde a tolerância, se são todos os alimentos, quais são os alimentos, e aí você vai começar a escalada do comer lá de baixo, que é trabalhar a tolerância. Seu filho precisa reconhecer que esse alimento não é um alimento mau, né? Quando eu falo mal, é um alimento perigoso, que vai trazer insegurança para ele. Você tem que mostrar que esse alimento é bom, que não tem problema, que, por exemplo, se foi um engasgo, se ele mastigar bem, ele consegue mastigar bem, e se ele mastigar bem, ele não vai engasgar, né? Que ele precisa, na verdade, prestar atenção, que ele precisa comer pequenas... Estou dando um exemplo como se fosse um engasgo. Olha, ou vamos imaginar que ele vomitou, tá? Então, assim, existem muitos casos de início de seletividade com a criança. A criança ficou doente e ela para de comer. Por quê? Porque ela associa a comida àquela doença, àquele estado. Ou às vezes então, você você vai... nem associa, né? Mas aí começa a associar um momento ruim, porque a mãe que antes não forçava, até preocupada da criança estar doente, sabiamente o corpo da criança parou de comer, porque não é para ela receber muito alimento naquela hora, mas aí uma mãe que não forçava, começa a forçar. E aí ela... e às vezes, eu vou te falar uma outra coisa, né? Que eu tô falando assim, da associação. Tem a associação negativa, tem o caso da mãe que pode começar a forçar, e tem o caso da mãe que fala assim, nossa, mas ele precisa comer alguma coisa. Eu tenho alguns casos de crianças que simplesmente as mães substituíram, falaram assim, não, depois que ficou doente, só passou a tomar leite. Por quê? Porque o leite, gente, leite normalmente, tanto peito quanto fórmula, é aconchego, é segurança, é conexão, né? É o primeiro alimento da criança, né? Do ser vivo, né? Do mamífero.
Então, a criança fica tomando leite e ela simplesmente vai se distanciando cada vez mais da comida. Então, o que você vai ter que fazer, na verdade? Você vai ter que fazer esse trabalho de formiguinha. No método 5D, eu coloco tudo isso em um passo a passo. E o primeiro passo é justamente identificar onde começou. E aí a gente vai trabalhando a aproximação para que essa criança crie um novo relacionamento com a comida e volte a comer, né? Mas tem que ter paciência, persistência, e quanto mais tempo demorar para que isso aconteça, mais lento é o processo. Sabe o que eu achava legal você explicar, Aline? Essa questão da seletividade, que na verdade com 1 ano não é seletividade alimentar, né? A criança, a maioria, o metabolismo vai dar não vai ter mais aquele crescimento tão acentuado, vai ser uma criança que já começou a desenvolver ali uma certa noção do que gosta e não gosta, mas ainda não está desenvolvendo a questão de impor, de começar a mostrar. Então tem uma certa diferença desse 1 ano para a seletividade que vai aparecer com 2, 1 ano e 8, até um pouquinho depois, né? Uhum. Então, eu vou responder de uma forma breve, depois tem uma pergunta aqui da Érica, de sinais de prontidão, que eu acho que você pode responder aí brilhantemente. Em relação à seletividade, tá, gente? A partir de 1 ano, né? Então, eu sempre reforço isso também. Dos 6 a 1 ano, a alimentação é complementar ao leite materno, né? Então, o que a gente tem que fazer? Dos 6 meses a 1 ano, você não precisa se preocupar em colocar um monte de comida no prato. A criança só tem que, na verdade, explorar o alimento. E é natural que a gente bote um pratão. Eu já botei aqui a primeira foto do prato do meu filho era um prato de peão, cara. Eu olho para aquela foto e dou risada, né? Nem eu comeria aquele prato todo. Mas existe uma expectativa muito grande, né? Então, assim, dos 6 meses a 1 ano, a criança só explora, né? E ela vai aprendendo a se relacionar. A partir de 1 ano, se inverte, né? O leite se torna complementar e a alimentação aí já deve estar consolidada, tá? A gente tem 6 meses para fazer essa consolidação realmente da alimentação. E aí, nesse momento, né, e aí por volta, às vezes, de 1 ano e meio, a gente tem uma desaceleração do crescimento. Nessa desaceleração do crescimento, a criança começa a não comer tanto quanto ela comia antes, né? E aí ela começa a perceber mais os alimentos, né? E aí a gente, às vezes, fica muito ansiosa e começa, é o que a gente já falou aqui, né? A insistir um pouco mais, até forçar. A gente percebe, eu vejo muitas crianças assim com 1 ano e meio, e aí isso dá o gatilho para 1 ano e 8 a 2 anos, porque a gente coloca a seletividade, né, realmente, a gente fala que uma criança é seletiva a partir dos 2 anos. Mas por que eu falo assim, de 1 ano e meio a 2 a gente tem que ficar de olho? Porque às vezes a criança, a gente vê claramente inclinação negativa, né? E o que é inclinação negativa e positiva, gente? Inclinação positiva. Você bota um pratinho, você está comendo, a criança vai e ela quer pegar e ela se aproxima. Você bota um pratinho e a criança faz assim, ó. Ela se inclina para trás de uma tal forma como se ela quisesse fugir dali. Ou você vem com um garfo e ela vira o rosto. Gente, essa criança não está querendo comer. Ah, ali, então o que eu faço? Eu deixo sem comer? Se ela não está comendo ali, a gente tem que olhar outros pontos. Que outros pontos são esses? Se a criança está com uma rotina adequada, será que ela mamou um pouco antes? E eu falo, digo e repito, gente, eu sou a pessoa mega ultra favorável, bandeira do aleitamento materno. Mas a gente confunde livre demanda. A livre demanda, assim, não, a criança com amamentada come melhor, come. Mas se você der mamar para o seu filho e for almoçar, ele não vai ter fome. Depende da fase também, né, Aline? A gente fala isso como você está falando, depois do 1º ano, porque primeiro depois do 1º ano. Porque primeiro ela vai comer por curiosidade, depois por imitação e depois pela fome. Então é isso. Se depois de 1 ano ela tomar um leite, ela não vai querer comer.
Então, e às vezes eu vejo muita, que eu falo muito, às vezes, a gente batendo aqui a tecla do leite, que eu vejo muita mamadeira e até o aleitamento mesmo. A criança toma, assim, se a criança mamou muito, se a criança tomar uma mamadeira, entendeu, inteira, ou até mesmo, eu recebi uma mensagem, né, de uma seguidora que ela falou assim pra mim: minha filha não tá jantando direito, mas eu posso tirar a mamadeira dela? Ela toma 2 mamadeiras de 200 ml antes de dormir. Caramba, 2? Não passa mal? Aí eu falei assim, gente, ela chegou na capacidade gástrica dela máxima, quase, entendeu? Com 2 mamadeiras, entendeu? 400 ml de leite, gente, ou que seja 200 ml, essa criança simplesmente ela trocou o jantar pelo leite, que é o alimento de conforto. Então, assim, a criança já associou que ela não precisa jantar, porque ela vai tomar o leite depois. Tá? Então, a gente precisa ter uma rotina muito regrada, a gente precisa, assim, e ter rotina regrada. Às vezes eu assusto as pessoas falando isso. Gente, não é ditadura militar, não é quartel, tá? Não é assim, 12h, hora de almoçar, vamos lá, senta, come, acabou, 12h30, fecha. Não é isso, não é isso. Rotina é a gente ter um ritmo, né? E a gente ter horários mais ou menos, né, estabelecidos, mais flexíveis, para que o nosso corpo entenda o horário de fome, para que o nosso corpo se prepare. Eu vou dar um exemplo. Aqui em casa a gente almoça, a gente antigamente almoçava meio-dia, as crianças agora estudam de manhã e a gente almoça agora 1 hora. Meu organismo, gente, juro, ainda não se adaptou, porque da meio-dia eu já tá assim, ó, tô com fome, tô com fome. E da criança é a mesma coisa. Giovana, eu vou só voltar para a gente responder. A Erika colocou aqui assim, ó, quais são os chamados sinais de prontidão para a introdução alimentar? E eu acho importante você falar dos sinais de prontidão e a gente falar também, e você abordar um pouquinho, que assim, quando não é respeitado esses sinais de prontidão, o quanto isso pode afetar na relação que a criança tem com a comida. Tá, vou falar isso e eu vou encerrar falando uma coisa muito importante do que você acabou de falar também. Os sinais de prontidão. Sim. Então, o primeiro sinal de prontidão é se seu filho está com o organismo pronto, a parte interna pronta. Como é que você vai saber isso? Quando seu filho fizer 6 meses de idade. Então, você só vai começar depois que seu filho fizer 6 meses de idade. Ele fez 6 meses de idade, primeira coisa. Você vai observar outros sinais, que são os sinais externos. Um deles é o reflexo de protusão começar a reduzir. Senão ele não vai conseguir comer o alimento, vai ficar botando para fora, vai gerar frustração. Outro sinal de prontidão é ele ter controle da cervical. Um bebê que começa, ainda está com o foco em estabilizar o pescoço, balança muito o pescoço, ele não está pronto, ele corre risco de engasgo, o foco dele está em outro lugar. Outro sinal de prontidão, ele conseguir se sentar confortável no cadeirão. Então, não é um bebê que você fica enchendo de almofada em volta, tá ali se alimentando, mas toda hora tomba. Ele precisa se sentar confortável também pelo risco de engasgo. Imagina, gente, a gente comendo um carro em movimento. A chance da gente engolir um pedaço errado não é muito maior? A criança não tá ali num ambiente que ela tá confortável. Então, reflexo de protusão, controle da cervical, sentar confortável, reflexo de protusão, levar objetos à boca, isso mostra... Fala, a fase oral de buscar... Não, a fase oral de buscar, é isso mesmo. Levar objetos à boca e demonstrar interesse pela comida. E aí, o que eu ia complementar. A gente tem visto muitos bebês de 10 meses, 11 meses, que não consolidam todos os sinais de prontidão para começar a introdução alimentar. Porque não é um ou outro, são todos os sinais de prontidão para não botar o seu bebê em risco, para não botar a perder a introdução alimentar. E aí a gente vê muitas vezes, eu tenho acompanhado muitos casos de bebê de 9 meses que ainda não têm interesse pela comida, fazem exatamente o que a Aline falou. Você coloca no cadeirão, não exploram a comida, não se interessam, não levam à boca. Por quê? A gente está tolhindo a criança da fase oral. A gente está tirando a oportunidade dela explorar. O corpo humano é muito sábio. Nos dedos das mãos tem papilas próximas, tem sensores próximos aos da boca.
Então, no início, a criança come porque ela quer explorar, ela está com curiosidade. Se ela não é inserida na rotina da família, ela está isolada na hora sempre da refeição, ela perdeu a oportunidade de participar de viver essa fase oral, vai ser uma criança que vai demorar ou não vai conseguir fazer esses marcos. Você vê muito mãe de criança tirando a mão da boca ou falando: ah, eu não vou deixar ela explorar uma tinta de alimento. Eu fiz aqui em casa muitas vezes tinta de beterraba, porque e aí se ela quiser comer outra tinta? Ela não tem maturidade cerebral para distinguir isso ainda, com 6, 7, 8 meses. Não é o momento de falar para ela, isso pode botar na boca, isso não pode botar na boca. Ela tem que entender que o mundo é um ambiente seguro e propício para ela estudar, Uhum. explorar. Montessori. Então vamos Gente, deixar essas crianças o mundo é bom. explorarem. Oi? Primeira infância, o mundo é bom, né? E as coisas, essas coisas, assim, outras não existem. O que você precisa, na verdade, se você tem medo, externe isso e coloque. Ah, não quer uma tinta de beterraba? Ah, eu tenho medo da tinta. Então tá bom, bota um carimbo. Uma espuma, uma massinha, qualquer coisa Uma que o bebê espuma, possa uma tocar e levar à massinha, boca. isso é muito importante. Mordedor, Eu quente, acho frio. alguns pontos aqui, porque foram várias mensagens e eu não esqueci não, tá, gente? Eu fui voltando. A Thaís comentou aqui, ele comeu e vomitou, algo que fez mal. Então, assim, quando você associa, na verdade, ou você vomita alguma comida, realmente você vai ter que fazer esse processo de reaproximação e mostrar para ele que aquele alimento não faz mal, né? Que aquele alimento é bom. Fácil, gente, não é. E não é, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente é fácil, porém não digo nem que seja trabalhoso, né? Mas a gente tem que ter persistência e às vezes a gente quer a varinha, quando eu falo que não é fácil, na verdade é porque a gente quer a varinha mágica. E eu, como mãe, às vezes também quero. Assim, seu filho ficou doente, você quer o remédio perfeito para ele tomar e no dia seguinte ele está saltitante. E assim, com a alimentação, a gente tem que trabalhar todo um processo. Tem aqui algumas perguntas, deixa eu só rolar aqui, Giovana, porque tiveram aqui, ó. A Dengo comentou. Através da live de vocês, eu achei muito bacana. Eu descobri aonde tudo tinha começado. Minha filha não estava comendo, mudei muitas coisas, segui as dicas de vocês. A vejo e já vejo umas mudanças enormes essas semanas, nessas últimas semanas. Que bom, eu fico muito feliz a gente conversar um pouquinho. Assim, isso é muito importante, gente, assim, porque às vezes fala assim, ah, não, mas aqui em casa é diferente. Não é. Os passos, na verdade, do método 5D, né, que é para vencer, né, os desafios da alimentação, e os passos do método CRIA são passos, na verdade, que podem ser aplicados a qualquer casa, a qualquer caso, né? É lógico que em alguns casos a gente precisa de uma observação maior, porque, por exemplo, uma criança ficou muito tempo, muitos anos, como eu já vi um caso, por exemplo, de uma criança que estava com 7 anos, comia tudo liquidificado, o método 5D vai ajudar? Sim, vai ajudar, mas ela vai precisar ir para fono para trabalhar, porque a parte de musculatura, de mastigação dessa criança, estava adormecido, né? Então ela vai ter que trabalhar outros, então a gente vai ter que ter um olhar muito mais multidisciplinar. Mas de uma forma geral, em muitos dos casos a gente consegue resolver Porque, na apenas com verdade, né, método. Aline, a gente está trazendo o mesmo caso que eu falei aqui. Uma fase oral que a criança precisava passar e explorar, ela não passou. Então, a gente vai fazer um Ela não passou. resgate através de estratégias. Se a gente começa. Então, isso mesmo. Muitas mães falam, eu fiz de tudo, eu fiz de tudo. Talvez você esteja fazendo de tudo, mas de tudo pouco efetivo. Vamos começar a fazer de tudo de De uma forma maneira mais assertiva. efetiva, né? Hã? De uma forma mais assertiva, porque às vezes o Exatamente. de tudo, eu já ouvi também muitos pais falarem assim, eu já fiz de tudo, já deixei meu filho, inclusive, passar fome. Não, gente, você não precisa deixar seu filho passar fome, não é por aí, né? Então, assim, se você deixa seu filho passar fome, se a criança fica em desespero, só vai piorar a situação.
né? Aí que tem um outro caso, né? Meu filho, com 1 ano e 2 meses, começou a rasgar muitos dentinhos. Ranger, talvez. Deve estar nascendo dente, não? Não, rasgar muitos dentinhos, sim. O nascimento dos dentes. Com 1 ano e 2 meses começou a rasgar muitos dentinhos. Aí nessa mesma fase, ele começou na creche. Aí juntou tudo. E tudo começou. Ele não queria mastigar, então regrediu a alimentação. Isso pode acontecer, isso é normal, né? E quando eu falo que é normal, por que é normal, gente? O dentinho está nascendo. O dentinho está nascendo, tem crianças que passam numa boa. Gente, tem criança que é angustiante, né? Então, assim, a criança, ela quer colocar tudo na boca, ela quer esfregar. Então, existe uma série de alimentos que você pode utilizar nessa fase para ajudar essa criança. Ele estava muito angustiado, não queria comer, e aí ele passou a só tomar leite. O que você pode dar? Alimentos gelados, frutinhas geladas, sorvetinho, por exemplo, de banana, pedacinhos de fruta, como manga, geladinho, para ele esfregar, né, na gengiva e dar uma aliviada. Então, evitar o quê? Alimentos quentes e assim por diante. O que a gente não pode é simplesmente acabar a alimentação. Fala, Giovana. Tem bebês que adoram goiaba. Eu acho que as sementes ajudam a também dar uma sensação gostosa. Como a Aline falou, na primeira infância eles estão sofrendo muitas mudanças. Não é só dente, gente. É dente, salto de crescimento, salto de desenvolvimento, metabolismo dá um boom, depois dá uma estabilizada. A creche pode ter alterado o sono e aí eles vão tender a buscar um aconchego. Aí a gente tem que sempre entrar com estratégias. É legal assim, a gente sempre estar atento, a gente fala do C de criatividade, a temperatura, tempo e textura. Então, o dente está nascendo, vamos brincar com esses 3T's. A temperatura mais fria pode ajudar. Observe se o bebê não vai ficar mais confortável em comer fruta. Um tomate, um pepino. Textura, talvez uma textura específica de carne esteja irritando ali a gengiva. E aí você tenta por um período um ovo, um omelete, brincar com essas coisas para ajudar na aceitação. Ou o tempo, por ele estar com o dentinho nascendo, tá dormindo pior, aquele horário da refeição tá incomodando, ele tá com muito sono, tá dando sinais de que aquele momento não tá bom para ele, você faz um ajuste na rotina. Sim. E aí, assim, associou o dente com a entrada na escola. Tem crianças que, como eu falei, que vão super bem com dente e tem crianças que vão super bem na escola. E pode ser o caso do seu filho que apareceu dente, ele não soube lidar com aquela situação. E aí é um momento que ele fala assim, nossa, eu preciso... Quando a criança não consegue lidar com a situação, a criança busca segurança. Aquele momento que fala assim, ai, tá manhoso, olha, só quer a mãe. Sim, por que só quer a mãe, gente? Tem um motivo de só querer a mãe. A criança está buscando segurança, a criança está buscando conexão. E aí, se nesse momento, se ele estava assim, ele foi para a creche, e eu super entendo que você tem que levar ele para a creche, porque você voltou a trabalhar, ou por N motivos, essa criança vai se sentir mais insegura. E aí, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar do dente e você tem que cuidar da conexão. Assim, estou dando esses dois exemplos, não necessariamente. Às vezes ele lidou bem com a creche. Mas se não, você vai ter que trabalhar o dente e a conexão. E aí eu falo assim, em relação à conexão, o meu filho, por exemplo, mais velho, minhas histórias. Quando ele tinha lá por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, também, ele era uma criança que comia de tudo, cara. Ele era uma bola, né? Assim, uma bolinha, assim, mas ele mamava muito, cara. Eu nunca vi uma criança que mamasse tanto. E aí, ele mamava muito, ele comia super bem. E, enfim, quando chegou fase de uns 2 anos e meio, ele simplesmente parou, deu uma parada de comer, né? E ele ficava assim, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, eu quero mamar. No primeiro dia eu dei mamar, no segundo dia eu dei mamar, no terceiro dia eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a observar melhor aquilo. E na verdade, nada mais era do que conexão. Por quê? Porque ele queria, na verdade, ele estava substituindo. Eu estou falando só um exemplo, né? Da conexão. Ele
como a irmã tinha nascido e a irmã estava demandando muito, ele queria mais tempo para ele. Então, assim, foi só eu dar um pouquinho mais de conexão, não foi dar mais peito, não foi isso. Foi eu dar mais conexão que ele voltou comigo. Então, a mesma coisa pode acontecer com ele em relação à escola. Talvez seja só assim, mãe, você está se afastando de mim e eu estou precisando de você. Até Né? porque Porque nessa a fase alimentação... também Vale. pode acontecer uma certa ansiedade da separação, né? Ela vem um pouco diferente, tem a ansiedade da separação com 6, 8 meses, mas com 1 ano a criança começa a ficar com uma certa angústia também. E aí é o que a Aline falou, trabalhar sempre a conexão, essa questão de senso de permanência, de que você vai, mas você volta, você vai buscar. Existem também estratégias, tem um módulo que eu falo sobre isso, estratégias de como lidar com essas fases difíceis. Então, dente, angústia da separação, salto de crescimento, desenvolvimento, pico, tudo isso a gente tem que ter um olhar atento e levar para a estratégia. E eu acho Porque legal assim, falar que você você tem que tomar estava... cuidado que não roda, né? Não, a Hã? gente fala assim, ah, não, vai. E assim, tem que tomar cuidado. Eu sempre falo da fase, né? Porque senão a gente fica no, ah, não, é uma fase, vai passar, mas se a intervenção nessa fase não for apropriada, vira, aí é o que eu falo sempre, gente, aí vocês vão me ouvir sempre falando, vira bola de neve. O negócio cresce, 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 até que chega uma proporção que, assim, não é que você não consiga, mas aí você tem que lutar muito para destruir aquela grande avalanche. Dois Vale, conceitos Giovana. distintos. Ser passivo é diferente do que ser paciente. Você Sim. não deve ser passivo, mas você deve ter paciência. E outro conceito legal que eu acho interessante de ressaltar, eu não estou vendo as perguntas, tá, gente? Só para... Então, eu estou tentando ver pra... as perguntas já, porque tem bastante pergunta aqui e a gente vai falando. Eu acho que diferente de rotina e de sempre ter uma rigidez, é ser coerente. É importante a gente ser coerente. Para o organismo da criança entender o horário, para ela entender que dentro de casa existe regra, para ela entender sobre causa e consequência. Quando a gente é coerente, essas coisas ficam alinhadas. Então, uma criança que não está comendo, ela entende, o organismo dela entende os horários que ela vai receber aquela refeição, que se ela não comer, ela vai ser explicada carinhosamente, ó, eu vou tirar o prato e a próxima refeição é a janta. Então ela entende o que vai acontecer na rotina da casa e ela vai até se sentir envolvida e vai se sentir ativa ali, vai se sentir respeitada, vai se sentir parte do grupo, quando a gente leva essa coerência para a rotina da criança. Então, como a Aline falou, isso não é uma criança coitada, você não está punindo ela. Você está explicando as regras. Pelo Uhum. contrário, você está sendo, caramba, olha, o adulto está me trazendo segurança, ele está me explicando o que vai acontecer. Ele está falando que na minha vida existe limite. Contrário do que a gente acha, a criança adora isso. Ela detesta não saber o que vai acontecer. Ela detesta achar que tudo está correndo solto. Né? A criança pede, na verdade, o limite, né? Ela avança buscando realmente o limite. Porque o limite é que nem um paralelo que eu acho muito bacana, é que nem o limite do rio, né? O rio, se não tem uma margem limitando, ele transborda e ele some, porque ele não sabe para onde vai. Você limita, você dá a direção e você mostra um caminho. Aqui, só entrando, voltando na pergunta, Gil, assim, ó, tem uma outra pergunta aqui, a Michele, falando, minha filha de 5 anos mastiga, tira o suco da carne, mas não engole. Por que será que acontece isso? E o que eu poderia fazer? Obrigada. Isso acontece muito na introdução alimentar e que pode persistir, tá? Eu vou colocar minha visão, depois se o Giovanni quiser colocar dela também. A carne é um dos alimentos mais difíceis da gente comer. Por quê? Extremamente fibrosa. Então, dependendo da carne, você fica, né? Fica parecendo chiclete, né? Então, tem muita criança na introdução alimentar que fica. Por que a criança não mastiga a carne na introdução alimentar às vezes e só fica chupando a carne? Porque a carne é mais difícil, porque a carne exige, né?
dessa musculatura. A gente precisa fortalecer essa musculatura. Ah, mas a minha filha... Então, assim, na introdução alimentar, é normal isso acontecer. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, às vezes, facilitar um pouquinho, mas, assim, sempre estimulando que a criança coma. Ah, mas a sua filha já está com 5 anos. Então, o que você pode fazer? Aí a gente tem que começar do pequeno para o macro, né? Que aí é o que eu falo em técnicas de migalhas. Às vezes a criança só chupa e vai cuspir. Se ela já bota na boca e ela tira o suco, tá? Já é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque ela está um passo de engolir aquela comida. Ela só não engole porque ela está achando fibroso demais, provavelmente. Então, o que você deve fazer? Você vai cortar em pedaços menores para que ela consiga mastigar e engolir com maior facilidade. Tenta essa técnica e depois você me conta, Michele. Porque se você vai do menor para o maior, aí aos pouquinhos, essa semana vai ser menorzinha, né? Por exemplo, uma carne moída ou um hamburguinho que você tem um formato inteiro, mas quando você coloca na boca se desfaz com mais facilidade. É diferente, por exemplo, ver se você consegue perceber. Pensa em eu te dar um hambúrguer de frango, que eu mandei aqui a receita. Se eu não me engano, Michele, eu te mandei a receita do hambúrguer de frango que a gente fez aqui em casa. Que aqui em casa as crianças adoram. Você pode fazer de vários tipos, de carne mesmo, de frango. Eu faço sempre de frango, pode fazer de peixe. Enfim, você pega aquele franguinho, você processou, né? E você botou os legumes. Você bota o franguinho na boca, ele se desfaz com muita facilidade. Agora você pega um pedaço de peito de frango e coloca no prato da criança. Não sei se a sua filha você já trabalhou a autonomia dela para ela conseguir cortar alguns pedaços. Às vezes, o pedaço que talvez esteja sendo cortado sejam pedaços grandes. E aí a criança fica. E não consegue. Então, assim, trabalha do mais fácil para o mais difícil, tá? E trabalhar o exercício dessa mastigação. E mostrar para ela que ela é capaz, sim, de mastigar, tá? E engolir aquele alimento. Então, começa pequenininho. O problema não é o sabor. Que se fosse sabor, ela não estava colocando na boca. Então, mostrar para ela a capacidade. Você vê, filha, você vê que se você mastigar bem, até você pode pedir para ela assim, olha, mastiga isso aqui bem e até cospe. Cospe aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá vendo que isso aqui, ó, você já mastigou bem pra caramba, você é capaz de mastigar isso aqui. Então agora é só você botar um pedaço menor na boca e comendo aos pouquinhos. Fala, Giovana. É bem isso. A gente vai fazer uma distância. Igual a Aline falou, eu só acho importante saber que às vezes é legal ouvir a opinião de um profissional específico. Por quê? Aqui em casa, o Gabriel, eu estou fazendo esse trabalho com ele, ele evoluiu, ele tem evoluído, mas ele tem essa questão de carne. Muitas vezes ele chupa carne, cospe, às vezes ele bota na boca e fala, mãe, tem muito. Você vê que não é que tem muito, tá difícil ali para ele. E aí a gente tem que olhar para alguns outros sinais. Por exemplo, o Gabriel, ele vai completar 4 anos, não completou. Ele não consegue fazer o R e o L muito bem. Eu até hoje tenho uma certa dificuldade de fonema. Será que também não pode ser alguma outra questão de fono, de língua, de freio? E aí, talvez uma coisa que fosse muito fácil resolver com exercício, vai se arrastando. Então, primeiro a gente tenta uma estratégia específica, que tudo que a Aline já explicou, de sensibilizar, de trazer uma carne, um filé mignon bem molinho, vai evoluindo. Mas se a gente está vendo que está usando as estratégias certas, está indo num caminho legal e não está tendo resultado, já tem 5 anos, nessa idade já é esperado que se triture uma carne, um frango, que ela tenha essa capacidade. Talvez o profissional vá matar ali rapidinho. Eu acho isso, que a gente tem que tomar cuidado também para não ficar achando que beleza. Então, né? Tudo bem.
Você, na verdade, quando eu falo busca ajuda, gente, não é só ajuda na nutrição. Então, por exemplo, se ela mastiga bem todos os alimentos, se ela consegue. Aí eu falo assim, talvez não seja uma mastigação. Mas se você aplica uma técnica e ela assim mesmo, ela continua. Gente, eu sou a primeira pessoa a falar, vamos fazer uma avaliação com a fono? Faz uma avaliação, não custa nada. Por quê? Quando a gente tem, na verdade, se a gente pudesse sempre olhar, assim, sempre olhar de uma forma integrada a criança e o ser humano como um todo, seria o melhor dos mundos. Mas isso nem sempre é possível, né? Então, assim, a gente precisa pensar na criança de uma forma global, tá? Tenta, não conseguiu, entra em contato, vamos buscar uma fono próxima a você, que trabalhe também com toda essa parte, que veja também não só a mastigação, mas também uma alimentação respeitosa, e a gente aí vai evoluindo. Tem mais perguntas aqui, gente. Eu não sei nem onde é que está o final. Tive que começar a amassar as coisas. Foi diminuindo, não aceitando mais e mais. Hoje ele não aceita mais nenhuma fruta, mais nenhum legume. Até que faz ânsia de vômito. Tem dia que bem comida, que come bem a comida. Então, a criança, quando faz ânsia de vômito, gente, a gente não pode forçar. Por favor. A criança, para fazer ânsia de vômito, é porque ela está sendo obrigada a fazer alguma coisa que ela não quer fazer. Por mais que a gente, às vezes, ache que não, olha, eu estou fazendo bem. Se você forçar uma colherada, ou se você insistir demais e a criança começar a fazer, para, porque a chance, se essa criança está fazendo vômito, né, ou ânsia, essa criança, na verdade, ela está se maltratando. Ela está fazendo algo que não fala a idade, né? Se for pequenininho, mais ainda, né? Então, assim, não faça isso, pare. E aí, quando eu falo pare, assim, então tá bom, então não vou dar comida. Não, não é isso. Você vai parar aquela refeição, vai fazer uma outra coisa, e depois você volta para a próxima refeição. A próxima refeição é o lanche, então a gente vai para o lanche depois. E trabalhar paz à mesa. Por quê? Porque se a gente não trabalha essa paz à mesa, se a gente não trabalhar esse respeito, a gente corre um risco muito grande de agravar cada vez mais essa recusa até a gente chegar num nível extremo. E é aquela bolinha de neve que cresceu, 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 até que tá enorme, virou avalanche. E outro ponto. Eu tava com dificuldade. Ela falou assim, tava com dificuldade, amassei. A criança precisa aprender a comer pedaços. Às vezes, a gente, na nossa expectativa, e Giovana pode falar bastante disso, dessa expectativa na introdução alimentar, que é enorme, e a mãe vai carregando isso, né? A nossa expectativa é que a criança coma de uma forma plena, e não é. Comer é aprendido. Comer mexe com todos os nossos sentidos. Comer mexe com todos os nossos órgãos. Comer, a gente não dá importância para o comer. Gente, mas comer é mais complexo do que andar. São comer é mais complexo musculaturas só da boca que tem que trabalhar para o bebê mastigar o alimento. A gente tem que trabalhar muita coisa junta para a gente comer. Então, assim, e a gente acha assim, comer é assim, a gente tem que tomar cuidado com essas falas do tipo, comer é natural, comer é instintivo. Não, não é assim, gente. Não é. Comer é aprendido, né? É um ato social. É um ato social, comer é comunicação, comer é como a criança, o bebê vai se expressar ali, principalmente depois de um ano. Então, assim, tome muito cuidado. E aí, trabalhar a autonomia. Não, mas eu comecei a amassar. Você começou a amassar por quê? Ele não estava aceitando bem? O que aconteceu que você começou a amassar?
Aí a tendência da criança, e aí não é só da criança, eu falo do ser humano como um todo, a gente vai sempre para o mais fácil. Se eu tenho tudo amassado, para que eu vou me dar o trabalho de mastigar? Não vou me dar o trabalho de mastigar, gente. Giovana caiu, mas ela volta, entendeu? Então, assim, se eu tenho tudo amassado, se tá tudo amassadinho, eu não vou me dar ao trabalho de voltar, de mastigar, e aí eu vou ter que ter um trabalho todo de novo. Giovana tá voltando. Peraí, gente. Gente, os comentários foram lá para baixo. Giovana caiu de novo. Queria Giovana saber, entrou? Aline, assim, desculpa, eu não sei se estou interrompendo, perdi, porque Não, saiu a pode conexão. falar. A idade desse bebê, porque ela falou que a criança, a bebê, tem ânsia de vômito de olhar para uma banana. Então, o que você falou, existe algum trauma? Existe algum ponto a ser trabalhado? Provavelmente, e que tem que começar a ser trabalhado quanto antes. E aí foi o que eu falei logo no início, né? Assim, se a gente trabalha até os 3 anos, o resultado é muito mais rápido, é muito melhor. A gente não pode ficar aguardando. E outra coisa, gente, cuidado, não aguardem tanto para realmente mergulhar, entender e reverter isso, porque cada vez vai ficando, a bolinha vai crescendo. Eu acho que tenho não algumas aguarde, perguntas. diferente de ser passivo, é ser paciente, não aguarde. E é o que você estava falando, a estratégia de evoluir é diferente da estratégia de amassar. Amassar é uma péssima tática, eu não vou nem chamar de estratégia, eu vou chamar de uma tática, é uma coisa que resolve o problema na hora. Resolver o problema na hora é muito fácil. Socar uma comida é fácil, furar uma filha é fácil. Agora, pensar uma coisa a longo prazo para construir uma base de um castelo, você tem que usar estratégia. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar o exemplo da carne que a Aline falou. Você não está ali amassando aleatoriamente para a criança comer. Você está desensibilizando. Você está fazendo um resgate a alguma coisa que não foi bem trabalhada, ou que gerou um trauma, ou que precisa ser revista ali. Então, a gente tem uma outra questão aqui, não sei se é a mesma. Vamos lá. Minha bebê tem 1 ano e 3. Às vezes ela come bem e às vezes ela só mastiga e joga fora. Aí eu vou te dizer que é a Maria Marta. Maria Marta, você come bem todos os dias da sua vida? Tem dias que eu como bem, tem dias que eu não como bem. Eu gravei um vídeo, gente, eu não sei se eu já postei, eu já tô tão louca assim que eu não sei se eu já postei ou não, mas eu falando justamente sobre isso. Tem dias que tá quente pra caramba, que eu falo, cara, não quero comer. E tem dias que eu tô com o maior prazer para comer. A criança não é diferente, gente. A gente acha que a criança é um ser totalmente diferente da gente. Não é. A gente também, a criança também, ela sente se tá calor, se tá frio, às vezes ela tá com mais fome, às vezes ela tá com menos fome, e tudo bem. O que não pode, na verdade, às vezes comer bem, às vezes comer menos, né? Ah, ela só mastiga e joga para fora. Esse joga para fora precisa ser avaliado. Que assim, você pode botar uma quantidade, ela não tá muito afim de comer, bota uma quantidade menor. Se ela tá cuspindo, fala assim, não, filha, você não quer comer, tudo bem, vamos tirar a comida. E aí, acabou, né? Porque não pode a gente, às vezes, botar um pratão, aí 1 ano e 3 meses, bota um pratão, a criança não quer mais comer, ela começa a brincar com a comida. Aí ela vai, tá, joga comida, ela vai, bota na boca, aí ela começa a levantar e cair. A criança não está mais afim de comer. Né? Então, assim, a gente precisa perceber isso. Então, coloque uma quantidade menor de comida, tá? Uma quantidade bem menor, para que ela coma aquela quantidade. E se ela quiser, você coloca mais. E aí, observando. É lógico que, se minha filha não está comendo bem alguns dias. Alguns dias é uma coisa, eu também não como bem todo dia. Mas se eu não comer bem durante 30 dias, aí que eu falo assim, se a recusa é persistente por 30 dias ou mais, não é fase, gente. Já passou da fase. A gente está excluindo, né? Já excluiu o dente ali.
Já excluiu tudo, já excluiu o pico de crescimento, já passou tudo, já excluiu, não dá. Então a gente precisa intervir realmente, porque senão isso vai piorando. Aí aqui a gente tem a Jéssica. Ela tem ânsia só de olhar uma E banana, foi aquilo que eu falei uma da idade. melancia. É um ponto de atenção. É um ponto de atenção, porque tem que olhar a idade. Uma banana, uma melancia. Será que essa banana, às vezes, aqui, ó, ela tem Ela tem 1 ano e 10, Aline. Ó, ela tem ânsia vomitando de olhar uma banana, uma melancia, como se nunca tivesse experimentado. Então, se ela tem ânsia com a banana e a melancia, com 1 ano e 10, e ela já tinha experimentado, o vídeo tá travando, gente. Não sei. Mas como se ela nunca tivesse experimentado, o que acontece nesses casos? Provavelmente ela teve uma associação. Eu estou falando, provavelmente. A gente precisa olhar e precisa investigar. Mas possivelmente ela teve uma associação negativa. Por quê? Porque ninguém passa a fazer ânsia de vômito, tá, com um alimento que tem uma memória positiva. Então, assim, ou aconteceu alguma coisa, ou forçou, ou ela teve uma indisposição. E às vezes são coisas. Sabe aquele detalhe assim? Ah, não, eu comi banana. Estou dando um exemplo assim, louco, tá, gente? Eu comi banana e fiquei com uma prisão de ventre. Aquilo me deu uma dor na barriga. Eu vou ficar um tempo sem comer banana. Por quê? Porque eu vou associar a banana àquela dorzinha na barriga. E às vezes, até mesmo, a gente não repara tanto nessa parte intestinal, né? Mas até a própria função intestinal, uma criança que é extremamente constipada, ela não vai comer, gente. Por quê? Porque a criança está cheia, né? O intestino precisa estar fluindo bem, funcionando bem para que essa criança coma, né? Então, assim, uma criança que eu brinco, né? Que são as crianças patinhas que comeu, vai no banheiro, ótimo, desde que não seja diarreia, tá, maravilha. Por quê? Porque o organismo tá limpando, né, o que não é necessário e está preparando para que venha outro. Então, essa criança ela vai se alimentar melhor. Fale, Giovana. No caso dela, eu acho até interessante ver se ela não desenvolveu uma certa intolerância a algum alimento, porque ela está falando que a filha dela comia bem fruta e agora ela não consegue nem olhar para os alimentos, que os alimentos, ela criou uma rejeição muito forte. Então, se não aconteceu nenhum trauma, nada específico, observar se ela não está com desconforto gástrico, se ela não está com constipação, porque a reação alérgica ela não é só uma reação cutânea, um edema de glote. Uma reação alérgica branda é um desconforto gástrico, uma constipação. Muita gente acha que é só diarreia. Também pode acontecer uma constipação. Então, ver se não tem nenhum sinal de desconforto ali no bebê. Ó, um outro caso que eu acho importante aqui a gente colocar, eu adoro isso, gente, ó, adoro como vocês perguntam. A Isadora colocando, meu filho tem 1 ano e 1 mês e ele come no máximo 4 colheres. Isso é uma coisa que eu bato também mega na tecla, né? Eu fiz um post recente também falando de quantidade. Gente, a gente não se apegue à quantidade. Não, ó, grava isso, ó, vai virar um mantra, né? Não se apegue à quantidade, o importante é a qualidade. Não se apegue à quantidade, o importante é a qualidade. Por que isso? A sua responsabilidade na alimentação da criança é o que ele vai comer, quando ele vai comer e onde ele vai comer. A responsabilidade da criança é o quanto vai comer. Então, não adianta você querer que ele coma 10 colheradas se a criança consome 4, 3, 2, né? Então, a gente precisa ter todo aquele tripé da parte da rotina bem estabelecida, com regra, né? E
lembrar que, por que que a criança define o quanto? Logicamente, a criança define o quanto com tudo bem estabelecido, porque essas 4 colheradas, a criança ela é autorregulada. E quando a gente insiste, essa criança ela vai perdendo a autorregulação. Então, assim, eu gostaria de ser autorregulada até hoje. Também. Na verdade, assim, e a criança, depois de um ano, por aí, ela vai perdendo um pouco dessa autorregulação, porque ela não come só por fome, na verdade. Ela vai comer também porque ela está olhando o outro comer, né? E aí ela vai ter o desejo de experimentar um pouquinho. Mas, assim, a criança, ela nasce com um mecanismo de autorregulação, ela sabe exatamente o quanto ela tem que comer. Então, pense bem nisso para que você não insista, né? E aí essa insistência acaba degringolando. Gente, olha a hora. A gente se empolgou aqui falando. É isso, gente. Eu vi que se encerraram as questões. Se eu esqueci alguma questão, tá? De responder alguma mensagem de vocês, ou eu, a Giovana, mandem por direct, tá? Eu tenho o maior prazer em responder todo mundo. Muitas de vocês já viram assim que eu respondo. Giovana também super responde. A gente tem um trabalho em parceria. A Giovana aí trabalhando toda essa parte de introdução alimentar e eu trabalhando essa parte posterior, já que trabalhando a seletividade. Então, assim, vamos junto, né? A gente está aqui realmente para ajudar cada uma de vocês. Na verdade, a minha meta é terminar com o trabalho da Aline, né? Extinguir o curso da Aline. Não faça isso. Não, mas assim, sempre vão existir. Fiz uma brincadeira. Não, brincadeira. Base gente, mas assim, eu, na verdade, o meu objetivo maior, meu propósito do meu trabalho é lógico, ajudar as crianças que já estão em seletividade, mas assim, eu falo que o curso, que o método, ele se aplica a partir de 1 ano e meio. Por quê? Porque se você começa cedo, eu trabalho muito relação com alimento. Se você trabalhar o relacionamento com o alimento, você evita que venha essa seletividade. Então, ele funciona para quem é seletivo ou para quem precisa realmente construir um relacionamento saudável com o alimento. Porque a partir disso, eu falo, eu gosto de falar isso para meio mundo, gente, e falo, a melhor herança que você pode deixar para o seu filho é ele saber comer bem, porque comer bem é saúde. Ele vai ter uma imunidade melhor, ele vai ficar menos doente, vai ter menos dor de cabeça, ele vai crescer saudável, ele vai se desenvolver, ele vai ter um melhor rendimento escolar. Então, assim, se você propicia isso, é um aprendizado que é para o resto da vida. Para o resto da vida. É educação, né? É relacionamento, é educação, é respeito, é conexão. E queria realmente agradecer. Amei essa live, vocês são maravilhosas. Obrigada, amore. A gente está por aqui. Giovana, muito obrigada por você estar aqui comigo. Né? A gente precisa marcar mais vezes, que eu acho que isso é um papo muito gostoso e uma dúvida de muitas mães, porque é nesse momento aí, entre 1 ano e meio a 2 anos, que muita coisa acontece. E se a gente conseguir resgatar isso antes, fica muito mais fácil. Tá? Verdade, obrigada. Obrigada. Gratidão. Te espero no meu canal agora, hein? Sim, vamos marcar. Só marcar que a gente vai, que eu vou, né? E a gente tá lá junta. Gente, a live vai ficar salva aqui até amanhã, depois no YouTube, e aí, não sei se a Giovana vai colocar também no YouTube dela. Giovana falou, incrível, adorei, também adoramos, e conte com a gente, tá bom? Beijo para todas. Beijo, mães incríveis. E até amanhã, gente. Tchau, tchau.